Elaine Cortez. Presente, Juliana Pereda. Aqui, Duas mães. duas educadoras. E convidados muito especiais. Começa agora, Reunião de pais. Em Pauta, filhos, família, sociedade e as lições de vida que não estão sendo feitas em casa e nem na escola. Um exercício de consciência e reflexão para as provas reais. Tempo e espaço para uma autoavaliação. Afinal, quantos problemas precisam ser repetidos para que a gente encontre a resposta? Olá a todos! Começa agora mais um Reunião de Pais para refletir e debater pautas que impactam diretamente na educação dos filhos e na manutenção das famílias. Hoje a nossa entrevistada é Carla Castro, católica, mãe, professora, psicopedagoga com mais de 20 anos de experiência, especialista em educação infantil e terapeuta parental. Ela comanda o perfil do Instagram Conserva Tua Mãe, que já tem mais de 24 mil seguidores. Ela está com a gente lá na telinha, porque ela mora no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, Carla. Olá a todos os nossos espectadores. Um prazer enorme estar aqui fazendo parte desse projeto lindo de vocês. Que a nossa conversa seja extremamente oportuna, que ela encontre corações que estejam sedentos com conhecimento e por ajuda. Estamos aqui nessa corrente do bem. É isso aí. Bom, Carlinha, vamos começar pela escolha do nome do seu perfil, que gerou muita curiosidade para mim pessoalmente. Por que Conserva Tua Mãe e o que te motivou a criar esse perfil? Então, primeiramente, eu comecei a perceber, depois que a minha filha cresceu, mesmo sendo criada na igreja, que ela tinha valores diferentes de algumas amigas dela. E eu comecei a perceber que isso não era em função diretamente das famílias, mas sim da educação que elas estavam recebendo na escola. Muitas delas tinham, aliás, todas tinham mães cristãs, mães que acreditavam em Deus, mas ao mesmo tempo que essas mães tinham uma fé em Cristo, elas não eram tão incisivas no ensino da palavra e não tinham conhecimento de que a escola estava trabalhando as filhas delas para elas se afastarem do cristianismo, para que elas defendessem pautas, para que elas relativizassem a verdade, e isso tudo afastava, né, essas meninas e também meninos de Deus. Então, assim, eu entendia claramente que os amigos da minha filha que não tinham pais cristãos, esses amigos teriam um certo comportamento. Uhum. Mas eu realmente tinha uma expectativa em relação aos amigos que tinham pais cristãos. E quando eu percebi que esse não era o comportamento deles, que não era igual, eu pensava assim, vou dar um exemplo para você, Juliana. Como que a minha filha pode ser contra o aborto e uma amiga dela da igreja pode ser a favor? Sim, Entende? é um exemplo super clássico e real mesmo, né? Porque assim, uma amiga que não é da igreja ser a favor do aborto continua sendo errado, mas eu consigo entender que essas pessoas ainda não têm um conhecimento da verdade. Uhum. Mas aquela amiga que estava todo domingo ali na igreja, eu realmente não consigo entender, não conseguia, desculpa. E ali eu percebi que o trabalho que eu fazia com a minha filha em casa, né, de construção da personalidade, de busca pela verdade, de desconstrução de vários conceitos que ela aprendia na escola, Sim. debatíamos todos, Uhum. que eu conversava com ela, olha, isso aqui é o que está no seu livro, isso aqui é a realidade, isso aqui é o que vai cair na sua prova. Infelizmente, é assim que funciona. E o Conserva Tua Mãe, basicamente, especificamente, esse nome veio porque esse é um elogio que Paulo faz a Timóteo. Paulo diz para Timóteo que ele conservou a fé que ele recebeu da avó e da mãe dele, né? Então, Tá. assim, Timóteo era um homem que estava pronto para receber a palavra da verdade, porque ele recebe, né, de Paulo todo o ensino necessário para que ele pudesse
cumprir a missão dele na terra como cristão. É de Paulo que ele recebe isso, a Bíblia não fala sobre o pai Timóteo. Paulo se coloca como pai de Timóteo na fé, e Paulo elogia a fé. O que ele recebeu da mãe e da avó? Ele recebeu a fé em Cristo Jesus. O ensino ele recebeu de Paulo, porque as mães provavelmente não tinham acesso à Bíblia, não existia, né? Sim. Então, assim, eu achei isso muito lindo, porque essa avó creu, passou isso para sua filha, e a sua filha passou para Timóteo, cumprindo, assim, aquilo que Deus ensinou lá a Abraão, porque toda a história da Bíblia, né, que gira em torno de um homem que foi chamado, que foi Abraão, para sair de perto da sua parentela e começar ali o projeto de salvação, porque o Messias viria do povo judeu. Ele começa com Abraão ensinando a Isaac, Isaac ensinando a Esaú e a Jacó, né? E ali Jacó ensina seus filhos. Então, tudo isso é uma herança de de pais para filhos, né? Então, assim, Sim. não só os patriarcas, mas as matriarcas são aqueles que passam a fé em Deus adiante para suas famílias. E hoje, se eu digo para você que a minha fé em Deus, ela foi construída com base no cristianismo das minhas bisavós, das minhas avós, né, da minha É. mãe. Como é Então, importante, né, a família também nesse projeto de Deus, né, de você ir passando o conhecimento, como você disse, né, talvez não exatamente o conhecimento, mas a transmissão da fé é algo que acontece em primeiro lugar na nossa família, né. sim. Nossa, então o nome do seu perfil, ele é extremamente bíblico, né, e as pessoas podem achar de um primeiro momento que tem a ver com política, né, que tem a ver com outros temas. Pois é, e eu É. coloco isso, tem um destaque lá que eu coloco, o motivo desse Instagram se chamar Conserva Tua Mãe. E eu sei que muitas pessoas, né, não tiveram essa oportunidade, muitas vezes até de conviver com suas mães, de serem criados por suas mães, mas existe sempre alguém que pode representar essa figura, né? Sim. Então, se você é essa figura na vida de alguém, se você é madrinha de alguém, se você é tia de alguém, você pode ser essa figura de um testemunho de fé em Cristo. É isso aí. Muito, muito lindo o nome. Bom, seguindo aqui na nossa conversa, em uma das descrições de bio que você coloca, você afirma que não é possível a gente ter o controle do que vai acontecer, mas que a gente pode reagir diante das dificuldades da vida. De que maneira a gente pode, então, ensinar os nossos filhos a se protegerem? Porque o seu perfil, ele é um perfil de alertas, né? Você dá muitos alertas das coisas que estão acontecendo, você chama a atenção daquilo, né? E faz a sua análise. E como então que a gente consegue chamar a atenção dentro de casa para proteger os nossos filhos da mesma forma que você, sem rede social, né, sem todo um apoio, conseguiu fazer isso com a sua filha? Então, a primeira coisa que eu entendi, Juliana, é que assim, eu estaria criando, para criar um cristão, você tem que estar disposto a criar um filho diferente, né? Porque a Bíblia fala que se o mundo nos ama, é porque nós tomamos a forma e a semelhança do mundo. Sim, Então tem algo errado no nosso cristianismo, na nossa forma de ser cristão, tá? Não é que a gente precise ser odiado por todos, não é isso? Mas é óbvio que alguns comportamentos que nós temos irão incomodar a maioria das pessoas que não têm um relacionamento com Cristo. sim. Então, eu já tinha isso na minha cabeça, que eu criaria uma filha diferente. Uma coisa que eu coloco no meu livro é sobre você ser o exemplo, porque a palavra convence, o exemplo arrasta. E uma coisa que uma vez que eu recebi da Júlia, não sei se foi num Dia das Mães, se foi num aniversário, ela fez a Júlia gostava de fazer muitas surpresinhas, sabe? Tá. E numa das surpresinhas, ela pegou vários bis e botou assim uns bilhetinhos para mim, e eu tinha que ir achando esses bis, né? Ela fez uma E caça aí, ao tesouro. num deles, ela colocou assim: a sua fé em Deus é linda. E Tá. ali eu percebia que a minha filha observava a minha fé em Deus de perto. Eu nunca tive essa percepção do que ela achava da minha fé. Eu sempre Aham. passava a minha fé para ela.
eu falava das coisas que Deus fazia, eu falava das minhas orações, o que eu tinha conversado com Deus, o que Deus tinha me respondido através da palavra, através da oração, através de uma, de uma pregação, sabe? Eu sempre estava ali, olha, através dessa homilia, Deus falou comigo, eu Sim. falei isso, Deus me respondeu aquilo. Eu sempre passava isso para ela, sabe? Algumas coisas que a gente sonhava em almejar e a gente conquistava, eu falava para ela todo o caminho que Deus me fez traçar para que aquilo acontecesse. Então, assim, era uma coisa natural para mim, dividir a minha fé com ela, como é ainda hoje. Essa semana, ontem, domingo, a gente estava na praia e a gente estava conversando sobre eternidade. E isso é muito lindo, sabe? Porque o Olavo de Carvalho dizia, o que é sucesso? Sucesso é você atingir aquilo que você se propôs a fazer. Porque o sucesso para algumas pessoas pode ser assim, ela não tem um avião particular. Sim. Esse não era o sucesso que eu buscava. O Uhum. sucesso que eu buscava era que a minha filha tivesse a certeza que existe uma vida eterna, que existe um Cristo que ama e que morreu por ela. Sim. Que esse mundo aqui é uma passagem para que a gente proclame o amor e a glória dele. Sim. E ela já entendeu isso. Então eu falei, acho que é nossa, o maior presente que uma mãe pode ter, né? Quando a gente enxerga que isso foi realmente penetrou na alma dos nossos filhos, né? Essa coisa de que o padre Tiago, que eu entrevistei há pouco tempo, ele fala que a gente tem uma alma imortal para salvar, né? Um céu para ganhar e um inferno para evitar. É um resumo de que todos os pais devem fazer em casa com seus filhos, né? Todos os pais e mães cristãos, né? E que alegria a gente conseguir constatar isso através das ações e das palavras dos nossos filhos, né? é incrível. Né? É incrível e é tudo que eu desejo para todas as mães Sim, que amam verdadeiramente a Cristo. E aí, exato. voltando para o eixo, então, assim, eu sabia que a minha filha teria que ser diferente. E para ela ser diferente, ela teria que ter uma personalidade que permitisse a ela aceitar a rejeição. Uhum. Porque se o mundo nos rejeita, é porque estamos no caminho certo, Pois é. entendeu? E Então, como, assim, e por como exemplo, tem que ser dando um uma exemplo, batalha enorme, né? Você aceitar a rejeição quando você é jovem, adolescente, por exemplo, né? na fase da adolescência é mais difícil. Sim, Você precisa ter mais trabalhado, mais conversado, porque realmente a rejeição ela não é fácil de lidar quando a gente sim. não tem a visão da verdade. Uhum. Por exemplo, eu sempre convenci a minha filha, é uma bênção ser rejeitada por aquele menininho que quer beijar todo mundo na escola, que quer defraudar o máximo de meninos que ele puder, entendeu? Embora ele pareça legal, ele seja bonito, embora as meninas se envaideçam com os elogios que ele faça, tudo isso é uma grande mentira, porque o mesmo elogio que ele faz para uma, ele faz para outra, porque as intenções são más. Sim. Sempre falei muito para minha filha sobre as intenções. Então, assim, é óbvio que a gente está sempre disposto a levar a mensagem de Deus adiante, mas em algum momento ela vai ser rejeitada. Ela vai ser rejeitada pelaquela amiga que é mais saidinha, que está ficando com todo mundo, que já está na adolescência tendo uma vida sexual ativa. Os assuntos não são os mesmos, Sim. entendeu? A visão de mundo não é a mesma. Não tem como uma menina que está se guardando para o casamento ser a melhor amiga de uma menina que está transando com todos os meninos que ela vê pela frente. E isso existe. Sim. E não é Tá? compatível, não é compatível. Não né? é compatível. É. Então ela vai ter uma rejeição, porque algum grupo vai abraçar essa menina, né? Porque isso é o mais normal de se fazer, porque vão se identificar meninas de autoestima baixa, meninas que estão tendo uma criação que não eleva a sua alma a enxergar a verdade, elas vão se identificar, elas vão criar grupos, elas vão sair juntas. E a sua filha vai ficar de fora disso. E isso é uma bênção, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Sim. Então, eu digo para você quantas amigas a Júlia tem da escola. Uma, que é uma grande amiga dela, maravilhosa, madrinha de casamento dela, uma família incrível, e essa é a amiga. Aí ela tem mais umas duas colegas que ela se dá bem, né? Mas que eu me dou bem, sabe? São pessoas assim, que Sim. ficaram na minha história, estudaram tantos anos comigo, mas que não são assim ainda muito alinhadas com os nossos valores, então não estão tão próximas. Mas são pessoas
tudo bem, sabe? Não são pessoas más, são pessoas que ainda não entenderam a verdade. Mas fica o recado para as meninas jovens, né, assim, o pai ou a mãe que estiver assistindo o programa ou até, de repente, diretamente uma adolescente, você não precisa ter um montão de amigos, né, na Sim, verdade, a amizade de verdade é como o próprio professor Olavo de Carvalho também, fala bastante, que é você amar as mesmas coisas e odiar as mesmas coisas, né. exatamente. Então, se você parte desse princípio e se a sua busca da verdade já está mais madura, porque a sua família te ajuda nesse processo, é como você disse, é uma bênção você não estar próximo de pessoas que não estão ali buscando a verdade, né. Sim. E nesse processo, Juliana, de rejeição que as nossas filhas vão sofrer em pequenas situações nesse cotidiano social da escola, é, isso vai treinar a personalidade delas para outras rejeições na vida adulta. Aham, Por exemplo, se você for trabalhar, minha filha gosta de política, né? tá. E a minha filha, ela é rejeitada pelos políticos corruptos. Nenhum político corrupto quer trabalhar com ela ou quer qualquer outro tipo de proximidade. Isso é Uhum. maravilhoso, você concorda? Claro, sim. Isso é maravilhoso. Então, assim, nossa, que pena que o político corrupto não gosta de minha filha. Não, que ótimo, né? Então, assim, a minha Facilita as filha, ela coisas, né, você não acha que facilita um pouco? Assim, eu tenho tanta certeza daquilo que eu quero e daquilo que eu para minha vida, que facilita você ser dessa forma, porque eu não vou querer me relacionar com você, nem de trabalho, nem de amizade, enfim, né. exatamente. A É. pessoa até no primeiro momento, como tem muitas pessoas, fantasiadas de cristãos, ela no começo ela pode até, tentar se aproximar e perceber, né, a situação, se é um verdadeiro cristão ou se não é. Quando eles percebem que é um verdadeiro cristão, automaticamente eles se afastam, porque todos os esquemas dependem de você mentir, de você se corromper. E eu sempre falo isso para minha filha, né, eu falei: "Olha, eu não pude fazer um fio de cabelo seu, né? Deus fez tudo até aqui. Uhum. Deus nunca deixou faltar nada até aqui. Não vai ser agora, na minha vida, que eu vou precisar de qualquer coisa de alguma pessoa que não ame a Deus, entende? Uma pessoa que esteja disposta a mentir, a corromper e a praticar o mal. Essas pessoas a gente quer realmente longe, É, entendeu? Elas realmente não fazem parte do nosso ciclo. Fazem parte de pessoas que talvez estejam ainda em busca, né, e queiram conhecer mais, estejam querendo saber mais sobre Jesus. Essas pessoas vão ter espaço na nossa vida, no nosso coração. Mas as pessoas que já escolheram o seu caminho, que sigam. exatamente, é isso aí. Então, assim, de uma forma resumida, assim, voltando naquela minha pergunta inicial, essa proteção que a gente, pode, dar aos nossos filhos, na verdade, é um treinamento mesmo, né. É, É treinar, é treinar a couraça, né, fortalecê-lo mesmo, né, na fé e com instrumentos para que ele consiga lidar com os sentimentos, por exemplo, de rejeição, de uma forma tranquila, sem que isso vire depressão, né, ou caia naqueles clichês, né, que a pessoa, eu preciso ser aceita por todos, isso não vai ser bom se eu for aceita por todos, esse papinho que não convence, né. não, exatamente. O que que acontece, Ju? A verdade é a seguinte: os nossos filhos vão passar por essas situações, mas nós precisamos ser o suporte. O que acontece muitas vezes hoje é que você não sabe, assim, as pessoas não sabem ver o que os filhos estão passando para poder ajudá-los a enxergar o entorno da situação de Uhum. uma forma madura e adulta, porque essa maturidade eles não têm. Por exemplo, eu estava, há poucos dias eu estava conversando estava fazendo um atendimento, né, com um adolescente, e ele estava passando por um problema na escola com um amigo. E eu conheço esse amigo e a família desse amigo. Os pais se separaram, esse menino era muito próximo do pai dele, tá? E logo assim que a mãe decidiu, que foi uma decisão da mãe, a separação, então a Tá. mãe se separa do pai que ele ama, posteriormente ela arrumou um namorado. Então, assim, a vida dele, familiar, está muito difícil e muito desestruturada. Então Sim. ele está chegando na escola fazendo o quê? Bullying com esse adolescente que eu estou atendendo, entendeu?
Tá. Então, assim, o que eu preciso ajudar esse adolescente a perceber? Eu preciso ajudar ele a perceber o entorno. Então, assim, tem um ditado em inglês que fala, você sabe, né? Hurt people, né? Na Sim, nossa língua, a gente flexiona um pouco, que é pessoas machucadas machucam machucam as pessoas. outras. Uhum. Então, eu preciso que esse meu adolescente, ele entenda. Ele não tem culpa do que o amigo está passando, né? Se o amigo está passando uma situação e escolheu reagir desta forma, machucando, agredindo pessoas, eu preciso dar para o meu adolescente ferramentas de proteção. Ele precisa entender o que está acontecendo, porque quando a pessoa está fazendo alguma coisa com você, é muito mais sobre ela do que sobre você. É isso aí. O outro não pode mudar quem eu sou. Uhum. Então, eu tenho que ajudar ele a permanecer sendo um menino bom, mas, ao mesmo tempo, bloquear essas ações ruins que estão vindo em direção a ele, como esse bullying que ele tem sofrido, né? E de que forma? Mostrando para ele a situação, tirando ele desse protagonismo, porque não tem a ver com você, tem a ver com a Sim. pessoa. Então, ela Uhum. está fazendo com você, mas ela faria com o outro, faria com qualquer outro, Claro. né? Não é pessoal, E né? não é pessoal, Aham, porque o problema está nela, o problema aham. não está em você. Entendeu? Eu sempre falei isso pra minha filha. O namorado que mente é ele que é o mentiroso. Quem mente é que é errado, não é quem acredita, entendeu? Sim. Então, a proteção que eu preciso dar para ele é: você não tem nada a ver com essa história, você precisa se afastar dessa pessoa. Uhum. Você precisa bloquear ele de todas as formas. Porque em algum momento, quando ela perceber que você não é mais o saco de pancada dela, ela vai começar a te tratar bem para te trazer de volta e vai te maltratar de novo. E você precisa tomar a decisão de tirá-la da sua vida de uma única vez. Entendeu? Sim. É isso aí. Então, assim, é dessa forma que a gente ajuda os nossos filhos. Só que o problema é que você precisa saber o que o seu filho está passando. Se você não te disser, você não tem como ter essa troca É, e se com você ele, também não tem entendeu? essa percepção, né, um mínimo de sensibilidade de observar o que está acontecendo no dia a dia do seu filho, né. E o É, seu filho se sentir à vontade de conversar claro. sobre tudo com você, Juliana. Sim. Chegar e falar: olha, eu me sinto assim, eu me vejo dessa forma, Aham. sabe? É. Eu converso com a Júlia continuamente, até hoje, assim, situações que acontecem, trabalho, ela me liga: mãe, o que você acha? É muito importante esse olhar terapêutico. O primeiro terapeuta de uma pessoa deve ser os pais, isso não acontece. Tem pais que se fecham: ah, desse assunto eu não quero saber. É. Sobre isso eu não converso. Sim. Não pode ser dessa forma. Bom, então já emendando no seu trabalho como terapeuta, né, parental e também de adolescentes, enfim, com o seu trabalho clínico, e também da sua observação social, quais são os maiores pontos de vulnerabilidade, já que a gente está falando deles, né, nas famílias e nas escolas? O que que você enxerga de pontos de vulnerabilidade? Porque assim, eu também tenho uma experiência com educação e eu tenho observado muito assim, crianças desatentas, um nível de permissividade dos pais excessivo com essa história de educação positiva, imaturidade também da parte dos adultos, enfim. Você também enxerga isso na sua prática? Algo mais você está enxergando e que acaba dificultando esse trabalho de proteção aí das famílias? Então, Juliana, é exatamente isso que me levou para a parte terapêutica Tá rolando no Rio de basicamente Janeiro a mesma coisa que eu tô vendo em Mogi das Cruzes? tá acontecendo a mesma coisa. O que que acontece? E, assim, é um fenômeno mundial, tá? Então, o que que acontece basicamente? Quando eu era professora, eu já tinha essa formação de orientadora parental, né, mas eu amava muito dar aula para crianças. Tá, E eu sempre gostei de criança com dificuldade. E isso me levou a ser psicopedagoga, né, para certo. ajudar crianças com dificuldade de aprendizagem. E como eu percebia que eu estava enxugando gelo, porque eu precisava na minha terapia, psicopedagógica, de uma certa participação dos pais, de uma continuidade dos pais em casa, você entende? E eu não Entendo. tinha isso. Uhum. Então eu falei: "Eu preciso tratar esses pais". Porque o trabalho do psicopedagogo, eu tenho um encontro com a criança 1, 2 vezes por semana, e ela passar todos os outros dias da semana, 24 horas eles não ficam 24 horas com os pais, né, mas a maior parte do tempo dentro dessa família, que não ajuda nesse desenvolvimento, não vai resolver, pelo menos não vai resolver da forma que eu gostaria o problema dessa criança, entende? Entendo.
Então, ali eu puxei as famílias. Os adolescentes que eu atendo hoje, eu confesso a você que ou eles vêm dessas famílias, ou são adolescentes que eu já trabalhava com eles quando eles eram crianças. Certo. E aí a gente teve esse encontro, né? Eles cresceram e a minha área de atuação mudou com eles. Uhum. E o que acontece é o seguinte, como o Olavo de Carvalho fala, né? O Brasil é um país de quarta camada. Então, quando a gente está falando de pais que estão atendendo a todas as vantagens dos seus filhos e que estão trabalhando, não, estão escolhendo uma educação positiva, nós estamos falando de pais imaturos e emocionados. Porque, na verdade, Juliana, quando eu estou fazendo o que meu filho quer, é para o meu próprio conforto. Eu não Exatamente. quero conflito. Eu não quero ver meu filho chorar. Uhum. Eu não quero ver o meu filho triste porque eu tomei o celular dele uma semana. É para o meu conforto, não é para o bem do meu filho. Sim. Que está fazendo a coisa errada e que precisa de uma correção. Ou seja, a educação positiva ela é extremamente egoísta no final das contas, né? Totalmente egoísta. É. Totalmente egoísta. Mas ela se encaixa bem com um ser de quarta camada. Por quê? Porque quando eu sou uma pessoa de quarta camada, eu sou movida à minha emoção. E a minha emoção, ela pede validação. Se eu estivesse aqui conversando com você, vamos supor que eu estou com raiva do governo do Rio Grande do Sul. Eu quero que você me valide. Eu quero que você valide a minha raiva. Que você diga que eu estou certa, entendeu? Que as coisas que estão acontecendo são realmente culpa de fulano, de Beltrano, entendeu? Então, eles querem validação o tempo inteiro. Então, eu vejo uma psicóloga, né? Então, você pensa assim, olha, a pessoa estudou lá, uns 4 anos, se formou, e ela está dizendo para mim que eu posso deixar o meu filho fazer o que ele quiser. Eu posso deixar o meu filho gritar comigo e eu abraço ele e diz, é toda a sua raiva que você desconta aqui na mamãe. Isso é uma validação que eu quero, Sim. eu não quero brigar, entendeu? Eu não quero conflito. Sim. Entendeu? Agora, as escolas também estão indo muito nessa linha, não é, Carla? Assim, de não ir para o conflito, não ir para o embate com as famílias. Eu enxergo as escolas, em alguns momentos, com medo, assim, do embate com as famílias nesse sentido. Então, as escolas acabaram sendo contaminadas por essa psicologia do positivismo, né? Que só faz mal. Só que as escolas não dão conta, entendeu? Porque eles acreditam, né? Hoje o pedagogo, ele é ensinado que ele tem que transformar o mundo através da educação, né? Que a responsabilidade da educação dos filhos dos outros é dele. E aí, quando ele chega em sala de aula, que ele não consegue passar nenhum conhecimento. Não consegue dar aula. Ele não consegue dar aula, ele não passa nenhum conhecimento. Como é que ele vai mudar o mundo? Como é que ele vai mudar o mundo, né? Não dá. Ele não consegue ensinar uma equação. Então, assim, quando ele percebe que ele não consegue dar conta desse recado, aí os embates começam a acontecer em sala de aula. Ele começa a rejeitar aquela criança, aí começa a ter uma ação realmente errada, em função, eu falo isso porque, como que se for pedagoga, eu sei o que acontece, entendeu? Ele não dá conta, a realidade é aquela história, a realidade bate na cara, as famílias estão com o poder econômico na mão, eles estão pagando, muitas vezes. Aí vira uma relação de cliente, né? Uma relação comercial. Vira uma relação comercial. As escolas preferem estar atendendo a demanda da família e adequando esse profissional da forma que é possível. Então, assim, os conflitos estão acontecendo, tá? Mas, de uma forma geral, foi o que você falou, essa permissividade, esse pensamento de uma educação positivista, ele tomou conta do espaço educacional e hoje em dia, você que tem um filho que vai para a escola realmente para aprender, que se comporta, que respeita o professor, você tem um filho extremamente diferenciado. Que era o normal, assim, se a gente jogar, sei lá, uns 40 anos para trás, era muito mais normal você ter crianças que respeitavam o professor, enfim. Eu não sei qual é a sua idade, mas eu imagino que seja parecida com a minha, né? Eu tenho 43.
Eu tenho 42. Então, nós temos a mesma idade praticamente, né? Então, a gente, assim, óbvio, a gente também sofreu, né? A nossa geração também já sofreu todo esse impacto aí da cultura da morte, né? Do marxismo cultural, enfim, que isso aí seria tema de um outro podcast. Mas ainda existia na nossa época essa relação de respeito com as figuras na escola. Eu me lembro de levantar quando a diretora chegava na escola, da gente cantar o hino com respeito. A gente tinha aula de educação moral e cívica, né? Sim. E a gente perdeu tudo isso ao longo do tempo, né? Ao longo das décadas, né? A gente não perdeu, nos foi tirado. Foi sequestrado da gente. Escola. E aí a gente acaba tendo a sensação de que, assim, a nossa educação, por mais defeitos que ela tivesse, ela foi uma educação, de uma maneira geral, melhor do que a geração dos nossos filhos, né? Sim. E se a gente não faz um trabalho de after schooling, né, que é o que eu acabo fazendo com as minhas filhas, né, de monitorar, supervisionar conteúdos e conversar com elas, e se a gente deixar, assim, de repente, ao léu, é ladeira abaixo, né, literalmente. É ladeira abaixo. Né? O conhecimento, a beleza, a verdade, Sim. hoje, elas não estão dentro das escolas, da maioria das escolas, Não. elas estão fora. Sim. Né? Fora onde? Na família. Na família. A família ainda pode buscar e mostrar para os seus filhos aonde está a beleza do evangelho, a beleza da arte sacra, a beleza de você encontrar a verdade, embora você viva num mundo de mentira. Sim. É essa a nossa maior missão. É. Mas para isso é que ninguém dá aquilo que não tem. Então, assim, Sim. o maior estímulo para os pais é que eles cresçam lendo sementes. Sim. Porque quando eu comecei a estudar a formação da personalidade, eu percebi que eu não tinha as minhas camadas formadas. Uhum. E eu falei, como é que eu vou fazer minha filha desenvolver isso se eu não tenho? Claro. Então, eu preciso desenvolver. Não, o primeiro passo é a gente buscar conhecimento, né? Que é o trabalho que você realiza nas suas redes, com os seus livros. Agora a gente vai falar sobre eles. É o trabalho que a gente tenta fazer aqui no podcast, de levar conhecimento, de levar, de repente, um ponto de reflexão para que isso gere a busca, né, pelo conhecimento, por estudar, por ir atrás, né? Você mencionou agora há pouco a quarta camada, né? E acho que isso já pode nos levar direto ao seu livro, Semente, né? O pessoal da produção vai colocar na tela a capa e depois no link desse vídeo eu vou colocar formas, meios das pessoas buscarem o seu material. Mas eu gostaria que você me falasse um pouquinho sobre a teoria, porque muita gente que está nos assistindo pode não saber o que significa a teoria das 12 camadas da personalidade, né? Você falou quarta camada. Você consegue dar uma resumidinha para quem está assistindo a gente, Carla, o que seria essa teoria e sobre o que o seu livro trata? Claro, olha só, o Semente, ele basicamente é um conhecimento condensado. Quando eu conheci o professor Olavo de Carvalho, já amava muito a Jesus, e eu já tinha ali uma palestra para os pais na igreja. Então, eu já tinha ali certos pontos da Bíblia onde Deus fala para os pais sobre a criação de filhos, e era essa criação que eu dava para minha filha. Uhum. Mas a minha filha ainda estava em desenvolvimento, né? Então, eu não sabia o resultado. Hoje eu me alegro muito pelo resultado obtido, e é por isso que eu decidi entrar para as redes sociais. E hoje eu tenho uma prova concreta de que isso funciona de maneira prática. E o professor Olavo de Carvalho, ele fez uma observação do ser humano ao longo de várias etapas da sua vida. E ele percebeu o que uma personalidade que se mantém à espera da volta de Cristo ou à espera do seu encontro, né? Porque Jesus pode vir agora, que nós estamos aqui fazendo esse podcast, mas também nós podemos ir encontrar Deus a qualquer momento. Uhum. E a personalidade de uma pessoa que está pronta para esse encontro, ela passa pelo processo de desenvolvimento de 12 camadas. E nesse estudo da formação da personalidade, tudo que eu li, eu falava, gente, isso está na Bíblia. Isso está na Bíblia, isso está na Bíblia. E foi assim que o Semente foi surgindo. Tá. Do meu entendimento sobre a formação das camadas, do que está na Bíblia, e dessa formação dessas camadas direcionada a
espera pela volta do Senhor. Então, assim, a 12ª camada é a camada de um discípulo de Cristo. É a Certo. camada de uma pessoa que, para ela, verdadeiramente, a única coisa que importa é ver a face de Deus. É a camada daquela pessoa que morre pelo evangelho. Sim, é a camada dos mártires, dos santos, né? Essa é Tá. a camada dos Essa é a camada. Exatamente, é a 12ª camada, é a última camada. E aí você falou que o brasileiro médio está na 4ª camada, certo? A 4ª camada. Tá muito longe da 12ª. Tá muito longe. Né? A 4ª camada é a camada da emoção. E quando eu abordo no meu livro essa camada, eu falo para os pais que, assim, todo mundo tem essa 4ª camada, né? Que é a camada da emoção, que nos direciona a ter algumas ações. Uhum. Porém, se você tiver maturidade, você desenvolver a maturidade do seu filho, ele vai ter um córtex frontal mais desenvolvido. Isso aí já é fisiologia no nosso corpo. Tá. Nós temos um córtex frontal e nós temos uma amígdala. O córtex frontal é responsável pela razão e a amígdala responsável pela emoção. Se você não tiver um trabalho de maturidade com seu filho para que o córtex frontal dele seja mais forte do que a amígdala vai desligar o córtex frontal. Uhum. E é aí a hora que aquele indivíduo pega uma arma e mata a mulher que não quis mais ficar com ele. Entendeu? Sim, são aqueles casos de sequestro de amígdala, não é? Que as pessoas falam. Exatamente. Uhum. Você vai lá, a amígdala vai lá e desliga o seu raciocínio lógico. Sim. Você toma uma atitude baseada Irracional. na sua emoção. Irracional. Certo. Exatamente. Então, assim, os seres emocionados, eles estão sempre em busca de validação, porque emoção pede validação o tempo todo, raciocínio não. Uhum. E ali, na 4ª camada, você fica preso a alimentar essa emoção, a validar essa emoção, entendeu? Então, o ser de 4ª camada, ele está sempre em busca de prazer, em busca de validação. Se você não trabalhar o seu filho para que ele domine os seus sentimentos, ele vai ser um ser de 4ª camada. É até esperado que uma criança seja de 4ª camada, né? É isso. É o natural que uma criança deseje atender as suas emoções imediatas, né? Fugir da dor, buscar o prazer, né? Essa questão da validação, quando você fala 4ª camada, a primeira coisa que me vem à mente são as crianças, né? Que mostram o desenho, mãe, vem ver isso, olha que legal, enfim. Agora, você ter uma geração de adultos na 4ª camada é extremamente perigoso, né? E é o que está acontecendo. Que é o que está acontecendo. Pessoas extremamente imaturas agindo como crianças. E aí, o carrinho de brinquedo vira o carrão que é o seu objetivo maior na vida, né? E vira o carrão que vai estar o dono desse carrão vai ser um ser emocionado, que vai achar que ele vai poder beber e comer de forma inconsequente e vai matar vidas, Sim. como o dono do Porsche em São Paulo. Sim. Né? Ou como Então, tantos assim, exemplos que a gente vê no noticiário, né, dos rachas e do jovem, do filhinho de papai que pegou o carro e bateu, né? É exatamente. terrível. Então, assim, vai, continua aí, fala do seu livro. Ser emocionado, por exemplo, quando ele se conecta com alguém, vamos supor, vamos supor que minha filha não fosse casada, né? A minha filha passa a gostar de um menininho que ele usa drogas. É muito fácil para o ser de 4ª camada ser convencido a fazer a mesma coisa, porque ele não usa o raciocínio, ele usa a emoção, e a emoção dele já se conectou com aquela pessoa. Sim. Então, ele não consegue pensar no mal que aquilo vai fazer para a vida dele. Sim. É um perigo muito grande. E aí, no seu livro Semente, você aborda as 12 camadas, certo? Eu abordo as 12 camadas, eu fiz um briefing, na verdade, eu tentei buscar, né? Foi a forma que Deus me direcionou, fazer um resumo mesmo prático, para que as pessoas tenham ali um start. Uhum. Existe muita coisa a ser estudada, mas nós sabemos que o brasileiro, ele tem por hábito ignorar o conhecimento. O brasileiro, ele quer o diploma, ele não quer o conhecimento daquela ciência propriamente dita. Sim. Ele quer o título. Ele quer o pedaço de papel ali para colocar na parede. Pedaço de papel. Uhum. Então, assim, para mim era de extrema importância que as pessoas vissem uma facilidade em comprar, em compreender, em entender, em ler 31 páginas,
Eu precisava que as pessoas encontrassem essa facilidade e pessoas de todas as camadas. Porque, assim, Juliana, eu atendo médicos, eu atendo pessoas que tiveram a oportunidade de ter muito investimento na área acadêmica, mas pessoas que não têm conhecimento e maturidade emocional para lidar com seus filhos, para lidar com o humor. O que, assim, a primeiro momento soa como algo absurdo, né, mas não, né, o que você disse, é a busca pelo conhecimento técnico que não, na verdade, assim, de verdade, no final das contas, não te serve para muita coisa, né. Você É, precisa ir além, né, como você disse, a busca da verdade, ela é algo que é muito maior do que a sua profissão, né, do que seu ofício, não é mesmo? exatamente. Só que as Agora pessoas estão sempre buscando retorno, né? Então, sim, se eu estudo muito e tenho um conhecimento técnico e as pessoas me pagam bem por isso, eu paro ali, eu já fui validada, eu já tenho meu reconhecimento, porque financeiramente eu recebi esse reconhecimento, sim, mas em compensação, os seus relacionamentos estão todos desestruturados, estão todos em frangalhos, tudo desordenado, né. tudo desordenado. É. Eu, Ok, né. Não, eu recomendo altissimamente que as pessoas busquem esse material, que é um material, como você mesma disse, que foi concebido para ser de fácil entendimento, e que de repente ele desperte depois um mergulho um pouco mais profundo no estudo das 12 camadas para realmente ajudar, né, instrumentalizar esses pais a treinar melhor seus filhos, em primeiro lugar a eles mesmos, né, porque a gente primeiro exato. precisa se educar para depois eh, partir, Primeiro, né. eles têm que perceber o tamanho da missão que eles estão recebendo, né. Sim. Então, assim, eu costumo falar na palestra, minha palestra, porque, assim, eu faço uma palestra sobre semente, mas eu não leio semente. Então, assim, o conteúdo que está no semente é um conteúdo específico, Aham. mas ali na palestra eu aprofundo, né, sobre tudo aquilo que eu abordo ali. Então, assim, é magnífico a gente perceber que Deus está dando para nós, porque Maria recebeu Jesus e Jesus tinha uma missão. Eu recebi minha filha, e minha filha também tinha uma missão. Uhum. Então, assim, os pais estão recebendo de Deus um ser que tem uma missão. Você precisa ajudar esse ser a encontrar o seu caminho. E é nesse lugar que as 12 camadas entram, está um norte, uma direção. Porque do lado de lá, eles trabalham. Por que a ideologia tem alcançado tantos resultados positivos na doutrinação? Porque eles trabalham de forma organizada. Eles sabem o que eles querem, eles têm um plano traçado. Uhum. Quando eles estão ali sexualizando a sua criança, eles estão tentando manter o seu filho na primeira camada da personalidade, que é o corpo. Quando eu mantenho alguém preso na primeira camada da personalidade, eu simplesmente vou impedir que ela alcance a maturidade. Sim, você escraviza a pessoa, ela vira um animal praticamente, né. Exatamente isso. Resumiu, ela vira um animal. A pessoa vive em estado animalesco, né, É, que é o que toda ideologia que quer dominar, né, que quer ter o controle, precisa de uma massa escravizada, né. exatamente. É. Então, assim, dar objetivos para os pais, entendeu? Então, assim, qual é o meu objetivo? Meu objetivo, eu quero que o meu filho chegue à 12ª camada. É esse o principal objetivo do semente. Uhum. É traçar um plano. Vamos seguir o plano. É isso aí. Agora, além do Semente, você tem outros livros publicados, certo? Sim, eu fiz livros infantis, na verdade. Eu trabalhei muitos anos com criança, eu sou especializada em educação infantil e desenvolvimento, Uhum. e eu sei a importância das histórias e da formação do imaginário. Certo. Então, quando eu percebi o ataque que os meninos estavam sofrendo dentro das escolas, pelas feministas, de um modo geral, e tem muitas professoras feministas, Tem. muitas mesmo, tem muitos professores feministas Sim. também. Eu peguei outro dia um trabalho de uma, tem uma filhinha do coração de 12 anos ainda, né, que eu crio em parte porque ela tem uma mãe, mas eu ajudo ali na educação. E eu peguei um texto dela, que era do professor de inglês, ele era para ensinar inglês. Tá. Só que ele pegou o texto da história de uma feminista que virou um mártir na Inglaterra, É enfim, clássico, né? É é clássico. clássico. Então, Sim. assim, já trabalhando o feminismo nas meninas. Uhum.
Então, e desvalorizando realmente a posição do homem, colocando os homens sempre como todos os homens naquele lugar de eles são o mal Malvadão. do mundo, É. entendeu? E, infelizmente, esses homens, né, a gente chama de esquerdomacho, eles são homens que, de um modo geral, não tiveram uma boa representação de um pai, entendeu? Que cresceram sem esse vínculo paterno. Isso está acontecendo muito, porque essa onda feminista criou também mulheres muito difíceis Sim. de lidar. É o esquerdomacho e a mulher Carlão, que eu brinco, né? E a mulher Carlão. É. Então, assim, os homens não estão suportando os relacionamentos porque estão com mulheres insuportáveis, né? Sim. E em todo esse ciclo de afastamento dos pais, olha, eu vou falar para você, na minha cidade, nas escolas públicas, eu tenho uma cunhada que trabalha em escola pública, ela fala que quando vai fazer o registro da criança, é assim, 60% da escola não tem o nome do pai no registro. Não, mas isso é estatístico mesmo, Carla, né? A maioria das famílias, das crianças, elas crescem sem, às vezes, a figura do pai. Olha o perigo que é, né? Você não ter uma figura paterna de referência na vida, né? De uma criança também, Muito, né? muito. Então, assim, e esses homens que estão realmente não suportando muito, são homens também que foram criados por mulheres que ensinaram eles a não suportar nada, né? É isso aí. Mulheres que criaram os filhos para si, não criaram os filhos para serem bons maridos. E aí você fez os livros, né? Eu tô aqui com a relação, o pessoal da produção vai colocar na tela, você pode ir falando, mas eu vi que você fez a edição bilíngue, você tem a importância dos meninos, e aí na sequência Boys Are Important, e a importância das meninas e Girls Are Important. E aí o que você fala nesses livros? Então, a importância dos meninos foi o que surgiu primeiro. Tá. E ali nesse livro é um livro extremamente estruturado para mostrar para os meninos e para as meninas, porque muitos pais, infelizmente, pensam que se meu filho é menino, eu vou comprar para ele só a importância dos meninos. Não, a sua filha precisa saber qual é a importância dos meninos. Sim. Ela precisa entender qual é a importância desses meninos hoje, porque na primeira fase da infância, existe um estranhamento, às vezes, no comportamento da menina e do menino. Sim. Eles são diferentes na parte comportamental. Então, através da minha experiência em escola, foi essa abordagem que eu faço. É a história de uma menina que chega em casa muito chateada com um menino na escola que esbarrou nela, Tá. e ali ela vem dizendo para a mãe que os meninos não são importantes. Tá, E a ela mãe dá a dela, deixa. Exatamente, ela faz aquilo. E a mãe dela, que não é uma feminista, mas que é uma mulher que tem os pés... Uma mulher de provérbios? Exatamente. Ela mostra para a filha qual é a importância dos meninos. E aí eu falei assim, bom, eu fiz a importância dos meninos, agora vamos fazer a versão das meninas, né? E na versão das meninas, é esse menino que irrita ela, que machuca ela, que chega em casa reclamando que as meninas são chatas, que ele pediu desculpa e ela não aceitou. Tá. E ali ele começa a falar, as meninas não servem para nada. Porque a ideia, né, das ideologias é retroalimentar o ódio de um grupo pelo outro. Sim. O que a gente Dividir, precisa dividir, fazer né? É unir. Porque, inclusive, eu fecho o livro para as crianças falando, olha, o mundo se completa dessa forma, com as nossas diferenças. Exatamente. Entre homens e mulheres. Então, aí, essa parte é ele falando das meninas, e esse pai, que é um homem de verdade, de Efésios, mostra para o filho a importância das mulheres, né? A importância das meninas nesse mundo. Ai, que gracinha. E eu fiz a versão em inglês, porque você que trabalha com idiomas, você sabe a importância de você saber inglês. Sim, extremamente importante. Eu vou falar para você assim, que durante períodos como pandemia, onde eu estava em busca de muita informação, foi muito bom para mim saber inglês. Para acessar, né? Acessar informações. Claro. Se pudesse, as informações que não chegavam aqui, eu fui buscar fora e eu encontrei essas informações e eu formo a minha opinião através de várias informações que eu encontro. Sim. Né?
E de fontes primárias também, né, Carla? Porque às vezes, assim, quando você não domina um outro idioma, enfim, tão importante como o inglês, você acaba dependendo de pessoas que façam essa curadoria ou que façam essa versão, enfim. Eu adoro buscar informações em fontes primárias, né? Exatamente. Então, assim, fazer o livro em inglês foi uma forma que eu coloquei de ajudar os pais, porque eu sempre tive muita facilidade em trabalhar, até mesmo com a minha filha, histórias que ela já, e com meus alunos também, Sim. histórias que eles já conheciam em português. Então, por exemplo, quando eu trabalhava com educação infantil e eu começava a contar a história da Little Red Riding Hood, que era Chapeuzinho Vermelho, Sim. eles muitas vezes já tinham ouvido essa história em casa, né? E eles conseguiam construir comigo, né, todo o vocabulário em inglês por associação. Claro, as historinhas elas ajudam demais, elas constroem vocabulário, elas trazem a historinha certa, né, as historinhas boas, trazem Sim. uma boa lição de moral no final, é fantástico trabalhar com as Exatamente. histórias. Então, assim, eu coloquei o livro, coloquei a opção de inglês para que os pais entendam que é sempre importante trabalhar a segunda língua e que essa é uma forma. Então, a criança que leu A Importância das Meninas e tiver a oportunidade de ler Girls Are Important, essa criança vai fazer uma associação de vocabulário que vai ajudar ela nessa segunda língua. E Sim. isso com vários livros. Óbvio que não pode ser só o meu livro. Claro que Tem que não. ser vários livros para que a criança vá criando esse vocabulário até que ela possa ler vários livros em inglês e em português de forma independente. Sim, e é assim, na verdade essa é a sua contribuição, né, que está ali. É fantástico. Vou deixar todos os links na descrição do vídeo para todo mundo ir atrás, adquirir. Eles chegam físicos ou eles são digitais? Como é que eles se apresentam aí para as pessoas, Carla? Então, os livros estão todos em formato digital. Ok. Os livros infantis, eu tentei publicá-los. Muitas editoras pediram para eu mudar o nome, para eu mudar o conteúdo. E eu falei que não, porque esses tinham um propósito específico, então eu resolvi pagar para publicar. Tá. E aí foi quando aconteceu enfim, eu paguei uma editora de Curitiba que me ofereceu o melhor custo-benefício para a publicação do livro, e a editora, depois de receber o dinheiro, fechou as portas. Isso são coisas que acontecem na nossa vida. Sim. E aí eu resolvi manter o livro em formato digital, Certo. até que eu pudesse novamente fazer esse trabalho de colocar os livros, publicar os livros infantis. Meu maior objetivo são os livros infantis, porque o livro Semente, eu acho que ele fica muito prático e acessível para as famílias de forma digital. Porque Sim. hoje em dia você está indo para o trabalho, você consegue ler alguma coisa que tenha um conteúdo, ao invés de ficar só passando videozinho do Instagram. É isso aí. E os livros infantis, o que eu trabalho hoje com eles na parte digital? Muitas crianças têm acesso a telas. Isso é uma coisa. Sua filha tem 11 anos. Ela já A tem mais acesso nova a tem, tela, sim. Tem assim, mais restrito, mas tem. É isso. Tem um acesso restrito, tem um acesso limitado? Perfeito. Eu quero mostrar para as crianças, para as famílias, que você pode usar a tela para a criança ler um livro. Claro. Então, por exemplo, um dos combinados que eu faço com as mães que eu atendo em relação à tela, a criança tem quantos minutos de tela? Ela vai ter, sei lá, 20 minutos por dia de tela. Então, metade desse tempo é lendo um livro digital. Por quê? Porque o livro, ele trabalha imaginário, ele desenvolve vocabulário, entendeu? Ele expande conhecimento. Então, assim, metade desse tempo na tela, a criança... É um combinado que os pais fazem com os filhos, sabe? Então, assim, você vai ter o seu tempo de tela. Então, no caso de 20, vai acabar virando 30. E 10 minutos essa criança vai estar ali lendo o livro, cumpriu o seu combinado. Agora, esses 20 minutos, você vai ficar aí no seu vídeo, no seu joguinho, que você já previamente, né, separou para o seu filho brincar. E é dessa forma que eu acho que esse livro pode atender as famílias, nessa compreensão de que existem outros usos para a tela. A gente tem um mundo na mão.
A gente pra tem o ficar mundo na mão, exatamente. bobagem. E assim, também não pode descartar, né? A gente tá inserido neste mundo, que é um mundo que tem tecnologia. Você vê, a gente aqui está num podcast, numa conversa que é tão importante para as pessoas e que só é possível ser acessada através da tecnologia. Então, como você vai passar o seu tempo utilizando, né, se aproveitando das tecnologias, também faz toda a diferença para você adulto e para os seus filhos, obviamente, né? Exatamente, exatamente. Ok. Você falou, eu posso usar o meu telefone para ficar passando vídeos inúteis de pessoas trocando de roupa, ou eu posso usar o meu telefone para assistir um podcast que vai ajudar na minha maternidade, na minha paternidade. Eu posso fazer o curso de algum padre para melhorar o meu entendimento sobre a igreja. É isso Eu aí. falo que assim, um dos maiores problemas da Igreja Católica hoje é realmente a falta de conhecimento de seus fiéis. Uhum. Sim, e que ocasionou, né, e nesse período todo, nesses anos, nas décadas todas, centenas até de anos, essa divisão, né, dos cristãos, né, que migraram para as denominações evangélicas, enfim. Então, essa falta de entendimento acabou ocasionando, né, esses tantas quantidades de braços cristãos que foram indo, que saíram da Igreja Católica, né? Você mesmo teve esse processo um pouco de voltar para a Igreja Católica, não é mais ou menos isso? Exatamente. E eu vou falar para você que, assim, é por isso que eu foco tanto hoje nas famílias cristãs de um modo geral, porque filho de cristão não é neto de Deus. Você Uhum. precisa fazer o seu filho encontrar o caminho dele para ter um relacionamento pessoal com Jesus. Sim. E o que aconteceu comigo? Como a minha mãe se converteu quando eu estava pequena ainda, ela me batizou, e logo depois ela foi para uma igreja evangélica, e eu fiquei muito perdida, sem uma religião, na verdade. Meu pai professava uma fé católica, mas meu pai é meio católico do IBGE. E eu Tá. acabei fazendo primeira comunhão, que é minha madrinha, que é a irmã do meu pai, me colocou para fazer a primeira comunhão, mas eu não tinha uma continuidade do que os catequistas faziam na igreja em casa. E é por isso que eu vou até os pais das catequeses, é por isso que eu estimulo os catequistas a conhecerem os sementes, porque eu não posso estar em todas as igrejas. Claro. Então eu falo para as catequistas: olha, se você quiser a minha palestra, eu mando para você, mas eu aconselho você a passar o conhecimento da forma que você entendeu Uhum. para os pais da sua catequese. Por quê? O maior problema hoje das catequistas, a verdade, é que os pais não dão continuidade em casa, Sim. no conhecimento da fé. Ser católico, Ju, requer muito estudo, porque ninguém ama aquilo que não conhece. É. A igreja tem 1.700 anos de história. Uhum. Um ser de quarta camada não consegue acompanhar isso. Não. O ser de nona camada, que é um ser que está já com o seu intelecto desenvolvido, ele é um ser que consegue verdadeiramente professar a fé no catecismo. Por quê? Porque ele entende aquela fé e ele ama aquela fé. Sim. E basicamente porque ele estudou É. O ser de quarta camada, ele vai para a igreja que é pop, né, que tem aquela música emocionante, que às vezes parece a balada, não é, Ele assim, vai em busca da emoção, né? Isso. Emoção. Ai, não senti emoção. Eu senti uma Ai, coisa, né, chorei. que ok, assim, é melhor do que tá em lugares piores, né, Sim, mas que ele existe, está em busca de alguma está coisa. em Só busca, exato. Só que o que acontece? Ele acaba, muitas vezes, quando a emoção dele não é atendida ou validada, como eu falei aqui, Sim, ele se afasta de Deus. né, Então essa fé emocionada, ela é muito perigosa, é, porque ela valida coisas que não são. Por exemplo, uma das coisas que me fez mais estudar mais a Bíblia foi o fato da minha mãe ouvir muitas mentiras pregadas por uma pessoa que eu prefiro acreditar que ela não tinha conhecimento, tá. entendeu? Ou que ela tinha dificuldade ali na interpretação da Bíblia. Mas As coisas que ela isso na ensinava. igreja que você estava antes, é isso? Não, eu não estava nessa igreja, eu nunca fui. O que aconteceu? Eu fiquei sem igreja nenhuma, eu fiquei sem Jesus. Ficou sem Porque a igreja que minha Jesus. mãe frequentava, Tá. eu tinha horror. E a Aham. fé católica eu não entendia. Tá, entendi. Então chegou um momento na minha vida que eu estava assim, eu acredito em Deus, Deus lá, eu aqui tomando as minhas decisões. As minhas Uhum. decisões foram erradas.
E eu, quando eu entrei em sofrimento, eu falei, cara, eu sei que existe algo que pode me ajudar. Uhum. Sabe quando você olha em volta assim e fala assim, só uma coisa pode me ajudar, tem que ser uma coisa muito superior. Que Uhum. eu não consegui enxergar em nenhuma pessoa, graças a Deus, né? Graças E a aí Deus. eu fui em busca de Deus. Eu encontrei isso na Igreja Batista, que é uma fé mais centrada. Deus coloca pessoas à medida da nossa necessidade, né? Então, assim, eu tinha um pastor na igreja que era um teólogo muito sério, ele estudava muito a Bíblia, ele conhecia a história. Ele Tá, nunca foi um pastor que perdeu um minuto falando mal da Igreja Católica. Ele certo. entendia essa ruptura, né, da seguinte forma, né, e aí é o que eu entendo também. Lutero, a igreja é feita de pessoas. A Sim, corrupção existe e existiu, né. Não existe lugar melhor para o diabo estar usando pessoas que não sejam lideranças religiosas. sim. E ali Lutero, quando viu a corrupção da igreja, de alguma forma, ele se abalou e ele tentou fazer justamente aquilo que a Bíblia fala para não fazer, que é o quê? Separar o joio do trigo. Uhum. Porque a Bíblia diz que quem vai separar o joio do trigo, quem é? É Jesus, são os anjos. Os anjos vão chegar e vão separar exatamente os bodes das ovelhas, o joio do Sim. trigo, né? Uhum. Então, Lutero tentou fazer isso e o que ele conseguiu foi que, hoje em dia, o joio abre a sua própria igreja. Não, a gente vê, assim, algumas igrejas que você fala assim: "Da onde surgiu essa igreja que não estava aqui semana passada", né. Exatamente. Hoje em É, dia a gente tem o joio que abre a sua própria igreja, arranca o dinheiro das pessoas, sim, mente para as pessoas. é, E isso é resultado de quê? De uma desobediência. A Bíblia pedia para fazer uma outra coisa. A gente tem que conviver com o joio. é. A gente tem que pedir a Deus discernimento para saber quem eles são. Geralmente é muito fácil. Quando você vê uma pessoa que não segue o que está na palavra, você já vê, ou que questiona a palavra de Deus. Uhum. Ah, mas onde é que está que isso é pecado? Está na Bíblia. Ah, mas a Bíblia foi escrita por homens. Gente, isso não é pensamento de cristão. Não é Não, é pensamento de fácil cristão. identificar, assim, as pessoas que não têm essa orientação maior, né. Exatamente. Então, assim, eu falei assim: eu não vou ser enganada. Então, tudo Uhum. que eu ouvia, eu ia lá para a Bíblia. Eu ia lá ler a Bíblia. Aham. E aprove a Deus que no tempo certo, no meu tempo preparado, no meu tempo com uma nona camada desenvolvida, eu pudesse retornar para a igreja, conhecendo a igreja, amando a igreja e Hum. professando a fé na igreja católica com amor, né? Mas e por que saiu da igreja batista para católica? Então, quando a Júlia conheceu o Diego é um católico apaixonado por Jesus e apaixonado pela igreja. O Diego é o marido da É o Júlia? marido da minha filha, Tá. né. E, como assim, eu sempre orei pela pessoa que a minha filha iria se casar, quando eu vi o Diego, eu vi que ele tinha essas características, né, mas é Uhum. óbvio que a pessoa vai se mostrando ao longo do tempo. Então, Sim. eu fui ali esperando em Deus as confirmações, porque eu sabia que se minha filha desse um passo adiante do casamento, nós precisaríamos estar juntos professando a mesma fé. Tá. Então não, assim, eu não tive nenhuma decepção com o meu pastor, eu conheci pessoas maravilhosas na igreja evangélica, pessoas Uhum. realmente apaixonadas por Jesus, como a minha mãe é evangélica até hoje, mudou graças a Deus de igreja, está numa igreja mais séria, mas ela é muito apaixonada por Jesus e, infelizmente, assim, existe dentro da igreja dela já um certo preconceito criado, né, Uhum. mas ela sabe muito bem que se algum dia ela pôde falar para mim de um Jesus que morreu na cruz por mim, foi porque ela foi criada no catolicismo, Uhum. né. Então ela entende isso. E como eu não quero que aconteça com os meus netos a mesma coisa que aconteceu comigo, que foi passar um período da minha vida sem Jesus, eu falei: "Precisamos professar a mesma fé". Entendi. Conversei com Deus, né, e ali Deus foi me tocando, foi me ensinando e foi me mostrando que era o tempo do retorno, Uhum. né, um retorno com mais entendimento, com mais compreensão, com mais conhecimento da fé, Sim. entende? Então todo esse processo começou lá no namoro da Júlia. Olha só, o namoro da Júlia também te transformou, hein?
Sim, Deus tem suas formas de trabalhar. Sim, sim. Que incrível, que fantástico, né? E como você mesma disse, né? Se a gente pensa nos santos da Igreja Católica, que às vezes são deixados de lado, né? Pela Igreja Evangélica, que são pessoas que morreram em nome de Jesus, né? Pessoas altamente 12ª camada. Como não abraçar, como não nos inspirarmos na vida desses santos, né? Isso, assim, é Exatamente, um dos exatamente. exemplos só, né, apenas um dos exemplos, mas sim, né. Ai, nossa, Carla, tenho eu falaria com você aqui, eu ficaria aqueles A gente podcasts perderia um de dia 1000 horas, né. até. Mas assim, já mais ou menos encaminhando para o final, eu gostaria que você comentasse, porque assim, o seu perfil Conserva Tua Mãe, bom, já tem aí uma criação bíblica, então por isso também que acabou dando certo, né? Espírito Santo baixa, né, nesses momentos para abençoar. E tem muito engajamento, tem muitos seguidores. E aí eu pedi para você escolher um post que teve muito engajamento, né? Que a gente vai mostrar na tela, o pessoal da produção vai mostrar, que é um que você fala com os cristãos de esquerda e que teve mais de 41.000 curtidas, né? Esse vídeo que você gravou. Comenta aí pra gente rapidinho do que se trata esse vídeo que você fala com os cristãos de esquerda e que mensagem você quis deixar para eles. Então, o que acontece é que logo depois da eleição, e de algumas coisas que a gente sofreu em função dessa situação que aconteceu no nosso país, eu passei um tempo nos Estados Unidos, no início do ano passado, e quando eu voltei, eu tive um encontro com um deputado na LERJ, aqui do Rio Uhum. de Janeiro, na Câmara dos Deputados Estaduais. Tá. E quando eu cheguei lá, eles estavam trabalhando para retirar a medalha Tiradentes que um político de esquerda queria dar para uma instituição. Tá. E eu fui lá ver qual era a instituição e por que eles estavam tentando barrar essa homenagem. Uhum. E assim, como vocês vão ver no vídeo, né, é pavoroso a gente pensar que a gente poderia condecorar alguém que tem determinadas ações tão desrespeitosas com a fé alheia. Uhum. E ali nesse vídeo eu quis mostrar, porque eu conheci muitas pessoas, muitos amigos, assim, né, se afastaram de mim, professoras, né, que são de esquerda, se afastaram de mim e essas pessoas diziam que elas eram que elas eram cristãs, de um modo geral, tanto evangélicos quanto católicos, tá? Tá. Elas se diziam cristãs, mesmo defendendo pautas anticristãs. Uhum. E ali eu cheguei, naquele dia eu fiz o vídeo na mesma hora que cheguei em casa, eu cheguei bem indignada, falei, vou falar agora. Percebe, no vídeo você parece estar bastante indignada mesmo. Eu me controlo com um ar de sarcasmo, entendeu? Eu uso um ar de sarcasmo para poder controlar, baixar ali um pouco a minha indignação. Uhum. Porque não existe como um cristão ser ideológico, entendeu? O nosso foco é Cristo. É isso. Por que o conservadorismo entra um pouco nisso? Porque o conservadorismo ele quer conservar os valores cristãos, Uhum. entendeu? Então, assim, os valores que vêm fazendo com que a sociedade evolua há séculos. É exatamente porque fomos descobertos aqui no Brasil e pelos portugueses que colocaram padres jesuítas dentro das suas caravelas, Uhum. né? É justamente por isso que a gente não está mais matando um ao outro, Exato. que matavam e comiam. Nós somos a só terra por de Santa isso. Cruz, Carla. As pessoas, os professores de história estão deixando de ensinar isso para os nossos filhos na escola, né? Que, Totalmente, eles não né? ensinam. Que, Eles não ensinam. né? Hoje, Exato. eu vou contar só uma situação aqui que eu tenho, por exemplo, teve uma amiga que se formou e ela quis fazer Médicos Sem Fronteira, dentista, né? Vai Tá. todo mundo nesses barcos para lá, para a Amazônia. Ela foi para a Amazônia. Ela não aguentou. Sabe por quê? Ela falou assim, Carla, você chega lá, é criança de 10 anos grávida. Grávida do pai, grávida do pajé, grávida do irmão, Olha isso. grávida do cunhado. Sim.
é esse comportamento que não é civilizado, que não é cristão, que eles estão tentando manter. Quem é que vive como se vivia 500 anos atrás? Ninguém, só os nossos dentes da Amazônia que viver dessa forma. Não, ou casos como na Ilha de Marajó, né? O que é isso se não a falta completa de Deus, né? Completa. Então, assim, o que os jesuítas fizeram por nós, arriscando a sua própria vida, foi fazer o ide do Senhor, porque é ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que for batizado e crer será salvo. Aliás, aquele que crer e for batizado. Então, foi isso que eles vieram fazer. Foi por isso que eles arriscaram suas vidas. Também tinham que dar extrema-unção para as pessoas que, né, morriam no meio da viagem. Sim. Então, é muito desonesto dizer que a igreja veio aqui fazer qualquer tipo de maldade. Ou se aproveitar, né? Ou se aproveitar de qualquer forma. Eles tinham tudo lá, eles tinham uma civilização, eles vieram para o meio do nada. E quando eles vieram para o meio do nada, eles encontraram pessoas. E quando eles encontraram pessoas, eles fizeram aquilo que a palavra de Deus pedia para eles fazerem. E isso era uma promessa bíblica. O evangelho vai chegar em todos os cantos do mundo. E Jesus vai voltar. Então é muita incoerência, né? É muita incoerência você, como você mesmo diz no seu vídeo, o cristão ser um cristão de esquerda, porque não há lógica, os pontos não se ligam quando você defende ideologias que vão de encontro com os princípios cristãos, né? Exatamente. É uma questão, é o óbvio. Não, elas odeiam a nossa fé. Elas odeiam a nossa fé. Sabe? Aquelas cenas, não sei se você viu alguns pedaços que eu coloquei das fotos da balbúrdia que eles promoveram com os símbolos cristãos. Aquilo ali é ódio. É ódio puro. Se chama ódio. Então, assim, como que eu vou ser cristão? Como que eu vou à missa e vou endossar, né? Como é que eu endosso? Tá entendendo? Aí eu mostrei ali quem eram os políticos que financiavam essa balbúrdia. São os políticos de esquerda. Sim. E aí, não, eu sou cristão, mas eu vou financiar, eu vou votar em político que vai pegar o meu dinheiro dos meus impostos para passar para uma instituição que vai vilipendiar a minha fé. Que lógica tem nisso? Não há lógica. Não há lógica. Então, no final, também eu quis mostrar que quem se movimentou para barrar a homenagem a uma instituição que, na verdade, merecia prisão, na minha opinião, porque isso é um vilipêndio da fé, enfim, é uma profanação, um preconceito. Quem barrou foram os deputados de direita, conservadores. Sim. Todos são conservadores? Eu não sei, eu não quero saber, eu quero que eles façam, eu quero que eles defendam. O fato é que eles estavam barrando a entrega da honraria, né? É isso. O fato é que eles estavam fazendo aquilo que eles prometeram lá na campanha, que é o quê? Que é defender as pautas dos valores cristãos, entendeu? Agora, como eles viram o cristianismo na vida pessoal deles, eu não posso dar conta, porque cada um vai dar conta de si. Sim. Né? Como é que eu vou dar conta do deputado? Eu vou votar acreditando que ele vai fazer aquilo que ele A gente vota e vai rezar por ele, é isso. Oi? A gente vota e reza por ele, né? Exatamente. Se ele não fizer, aí é com ele Deus. Agora, meu voto ele não vai ter de novo, porque eu acompanho o que ele está fazendo. Ao contrário de muitas pessoas que não acompanham. Sim. Agora, o que um deputado de pauta ideológica de esquerda faz, também pode ser acompanhado. Então, assim, o cristão que diz que vai votar no Freixo, por exemplo, o Freixo foi candidato na última eleição aqui para o Estado, né? O cristão que diz que vai votar no Freixo, ele realmente precisa reavaliar o cristianismo dele. Ou ele é muito ignorante, ele não sabe as pautas que o Freixo defende, e, enfim, ele é manipulado pela mídia. Eu não sei te explicar, mas esse despertar precisa acontecer, porque ele está trabalhando contra a fé que ele diz professar. Aí não dá, né? Não dá. Bom, agora você vai reagir a um post do Unipaz. Então, foi lá no meu perfil, escolheu um vídeo do professor Olavo de Carvalho, o pessoal da produção vai colocar na tela para as pessoas assistirem. Quando um jovem se rebela contra seu pai e sua mãe, ele está se rebelando contra dois com o apoio de 2.000 que são os seus colegas de escola. Quer dizer, ele se integra numa massa barulhenta, autoritária, mandona, a qual ele faz tudo, todos os sacrifícios para ele ser aceito
naquele meio, e depois ele se rebela contra aqueles dois pobres coitados que ficaram em casa e acha que ele é um grande herói da rebeldia. Não, ele na verdade ele é um conformista, ele está aderindo à opinião da massa. Ele precisaria ser corajoso para no meio desses 2.000, ele dizer, olha, quem tem razão é meu pai e minha mãe. Se ele fizer isso, ele será linchado. O que há é uma participação maior na opinião das pessoas da mesma idade. Uma massa uniforme é uma massa homogênea, não só nas suas opiniões, mas também nos seus sentimentos e às vezes na sua idade também. É para esta massa que a mídia fala e é a opinião dela que nós moldamos. Ora, a autonomia não consiste nem em ser conformista, nem em ser rebelde. A autonomia consiste em você ser conformista ou rebelde conforme as coisas, a seu ver, estejam certas ou estejam erradas. Né? Se, por exemplo, se coincide com uma autoridade, eu acho que realmente que ela tem razão, eu a obedeço. E se eu acho que ela está errada, eu me rebelo. Quer dizer, a rebeldia não é um valor em si, assim como o conformismo e a obediência não é um valor em si. Há muita confusão nesse sentido. E quando as pessoas imaginam que elas estão ficando mais autônomas, elas simplesmente estão ficando mais rebeldes contra a autoridade mais fraca e obedecendo a mais forte. E aí eu gostaria que você comentasse sobre esse vídeo que ele fala sobre o jovem rebelde, sobre autonomia, então a gente se conformar ou ser rebelde. E aí, a gente pode escolher uma coisa ou outra? Ou dá para ser as duas? Olha, esse post que você tirou do Olavo, assim, é o retrato da formação do indivíduo hoje no Brasil. Muitos pais, eles hoje acham que a adolescência tem que ser uma fase, pode ser uma fase rebelde dos filhos, para se justificar de não ter construído boas pontes de diálogo e de confiança na infância com esse filho. Ou seja, esse filho foi criado ao léu, essa ponte de confiança e diálogo não foi criada, ele que está na adolescência, na 4ª camada ainda, buscando por aceitação do grupo, ele vai em busca de fazer o que o grupo demanda dele. E é isso que o Olavo exemplifica. Ele, na verdade, é um conformista. Por quê? Na verdade, o que ele não consegue é se posicionar diante de um grupo. Para o pai e para a mãe que o ama, ele é capaz de passar por cima feito um trator de esteira, né? E porque ele sabe que os pais têm um certo amor incondicional. E esses pais justificam esse comportamento que, porque é novo, porque é adolescente. Na verdade, as pessoas confundem, sabe, Ju? Maturidade com idade. Velhice, a gente ganha com a idade. Maturidade não precisa ser apenas na velhice. Não. A maturidade do seu filho precisa ser trabalhada desde a infância dele. Sim. E a responsabilidade por forjar essa maturidade é das famílias, não é das escolas, não é? Exatamente. É nossa. Ele precisa estar disposto a encarar a verdade, mesmo que essa verdade não colabore para que ele seja aceito pelo grupo. E o que nós temos hoje são pessoas muito sensíveis à verdade. Inclusive pessoas de idade cronológica avançada, não é? Que é o que a gente falou antes. Essa imaturidade, ela tá presente, às vezes, em pessoas bem mais velhas que a gente mesmo, né? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Como as pessoas são imaturas, eu não vou citar nomes, tá? Mas eu fiz eu coloquei no meu story, que eu achei perfeito, o posicionamento de um padre a respeito do show da Madonna. E uma das coisas que ele fala no post dele é que a Madonna é uma véia. Ele bota assim, uma véia pornográfica. E uma famosa, assim, até mais pro lado da direita, não sei se ela é bem direita, mas ela é mais pro lado da direita, mais muito vaidosa, de todo o contexto péssimo do show, do gasto do dinheiro público, do show pornográfico assistido por crianças. Ela foi falar, ô padre, você é um absurdo, porque o etarismo, porque ela se doeu, porque ela já chegou lá nos 60, e ela não gostou que o pai chamou a Madonna de velha. Olha. Ela tomou as dores da Madonna por compartilhar mais ou menos da mesma idade. Por compartilhar da mesma idade. Olha o nível de imaturidade. Não. E usou a palavra etarismo já né? Já tá fora. Tem algumas palavras assim. Ela foi criticar o padre, que estava fazendo uma crítica correta a respeito do que estava acontecendo, porque a vaidade dela foi atingida. A vaidade dela. Não da Madonna, né? É completamente um ser ainda não evoluído. Sim. Entendeu? Quantos desses estão ao nosso redor, literalmente. E como a gente está falando, é uma pessoa de idade. Então, assim, eu vejo a minha filha com 22 mais madura que uma pessoa dessa. Sim. E eu tenho muito
ao mesmo tempo, vergonha e orgulho de Sim. dizer que a minha filha, aos 22, ela é muito mais madura do que eu era. Entendeu? Aos Sim, 22 anos, totalmente. eu era uma perfeita idiota ainda. É, eu tenho a mesma Pela sensação. misericórdia trabalhou em mim. A Mas é mes porque eu não tive esse suporte dos meus pais. E não é porque eles não me amavam, não. não tinham conhecimento. Exato. Eles não sabiam o que ia acontecer lá na frente. É igualzinho a Essa é mim, a minha Carla. maior dificuldade. Por isso, quando alguma mãe adquire sementes, me manda uma mensagem, eu fico numa alegria. Porque eu Sim, sei que para o nosso Deus cada vida importa. cada uma. Assim, Entendeu? se uma pessoa assistir a nossa conversa com o coração aberto, já vai ter valido a pena, não é? É isso. É isso. E eu também tenho a mesma sensação que você com relação à minha filha de 16 anos, é um pouco mais nova do que a sua, mas nossa, como, assim, ela com 16 anos tem muito mais conhecimento, muito mais maturidade do que eu com 16 anos. E que bom, né? Porque a gente tá deixando um legado, a gente tá melhorando, né? Fazendo a nossa parte e melhorar a próxima geração, né? É isso. É isso. Porque é dela que Deus vai é dela que você vai dar conta. É. Deus, é óbvio que a gente puder fazer pelos outros, é maravilhoso. Hoje eu tô nessa fase de fazer pelos outros. Sim. Né? Até mesmo para minha filha vai ter neném. Então eu sou coadjuvante nessa história, eu vou ajudá-la a fazer pela Catarina, mas eu já não sou a personagem principal dessa história. Quando você é pai, você é mãe, você é personagem principal dessa história. E essa consciência, Ju, é que é mais difícil de criar nas pessoas, porque elas não têm visão de longo prazo. Não. Então elas vão deixando a coisa acontecer até um dia que a corda arrebenta e elas vão ver um filho fazendo coisas que ele jamais imaginava. Por exemplo, eu falo muito isso, né? Eu uso até esse exemplo na minha palestra. Você viu o caso aqui do Rio de Janeiro do médico que estuprava ele era anestesista. Ele estuprava as mulheres durante o parto? Lembro. Aí você imagina o que é para um pai e para uma mãe que formaram um filho médico, mas ao mesmo tempo um psicopata. Sim. Né? E por que isso? Porque criaram esse filho para ter poder econômico, para ter conhecimento técnico, mas não criaram esse filho para que a espiritualidade dele se desenvolvesse a ponto de que ele não tivesse desenvolvido esse transtorno de atender às suas necessidades carnais, né? Aos seus desejos carnais. De primeira camada, né? Pessoas. De primeira camada, né? É isso. Primeira camada. Isso aí, Ju, é um perfil muito de homem que assiste pornografia já há muitos anos. Sim. Entendeu? Então, assim, hoje a gente tem aí pornografia chegando na mão dos meninos por volta de 8, 9 anos de idade. Sim. É muito cedo. Você pega um homem de 28 anos, um médico formado de 28 anos, ele está há 20 anos assistindo pornografia. Nada para ele é comum mais. Nenhum prazer normal que Deus daria a ter, ele consegue ter mais. Entendeu? E aí entram as bizarrices, porque é a porta do inferno na vida de uma criança é a pornografia. E o abuso, óbvio. Claro. E é o que você disse, né? Às vezes o pai tá achando que tá fazendo um excelente trabalho, né? Assim, poxa, meu filho é médico, formei, né? Fiz o meu trabalho. Então, assim, criou o filho para este mundo, né? Não criou o seu filho para o céu. Ou seja, deixou de fazer o trabalho mais importante, né? No final das contas. É isso. Exatamente isso. E é para isso que a gente tá aqui, inclusive, né? Porque a gente poderia estar fazendo outras coisas. Eu poderia estar lá na minha escola, dedicando meu tempo mais à escola, você com os seus projetos, e a gente está aqui se ocupando de falar para essas famílias, né? Que cuidem de seus filhos, não para este mundo, né? Salvem as almas dos seus filhos. Acho que é o conselho final de tudo isso, né? De todo o nosso trabalho. Bom, e aí, antes da gente dar o nosso tchau, eu vou fazer o ping-pong com você, que a gente faz sempre aqui no Reunião de Pais, que a gente dá uma deixa e você responde com algo bem curto, bem rapidinho, uma palavra, uma frase curta, tá bom? Tá. Uma nota baixa. Governo. Uma nota alta. Deus. Uma lição de casa. Ler a Bíblia. Um exercício diário. Orar. Uma reprovação. Doutrinação. Muito bem.
Alguma dica cultural? Depois, bom, você já deu várias dicas culturais aqui nesse programa, nesse podcast, os seus livros, mencionamos o professor Olavo de Carvalho várias vezes. Tem alguma outra dica de livro, filme, série para deixar para as pessoas que estão nos assistindo? Olha, eu sempre gosto muito de falar com as pessoas sobre The Chosen, mas para que Ok. elas assistam o The Chosen com um olhar de quem está assistindo uma série que foi adaptada. Uhum. The Chosen tem de muito real, assim. Todos os milagres, pelo menos até a terceira temporada, Sim. onde eu assisti a quarta temporada, eu não assisti nenhum episódio ainda. Aham. Todos os milagres são fidedignos ao que está na Bíblia. Certo. Porém, o contexto da história, eles precisam criar uma narrativa. Sim. Então, aquela narrativa pode ter acontecido ou não. Uhum. Provavelmente não, porque ninguém tem como adivinhar. Por exemplo, ninguém tem como adivinhar que Mateus tinha verdadeiramente algum grau de autismo. Ou Eles a suporam vida isso. de Simão Pedro, né? A esposa de Simão Pedro, que tem uma participação maior, né, na série. Exatamente. Aham. Ela perde um bebê, ninguém sabe se Sim. realmente aconteceu. Não tem relatos na Bíblia, tem relatos históricos. Aham. Mas, assim, a série ela é muito bonita. Ela retrata Jesus de uma forma muito bonita, mas também de uma forma muito coerente com a Bíblia, no sentido de a mensagem arrependa-se, é chegado o reino de Deus. Uhum. E muitas pessoas não querem ouvir essa mensagem, que começa lá com João Batista, falando arrependam-se, e Jesus também carrega essa mensagem de arrependimento. E Sim. quando a gente pensa em arrependimento, a gente fala o quê? Arrependimento dos pecados. Quais são os meus pecados? A Bíblia me fala quais são os meus pecados. Porque muitas pessoas hoje preferem o evangelho sem pecado. Mas o evangelho sem pecado, ele anula a cruz de Cristo. Porque se Cristo morreu pelos meus pecados e nada mais é pecado, por que Cristo morreu? Não faz sentido, né? É o querer Jesus sem a cruz. É querer Jesus sem a cruz. Como E não você vai existe querer? esse Não Jesus. existe Jesus sem a cruz. Que existe é o Jesus sacrificado pelo meu, pelo seu, pelos nossos pecados. Sim, E quem me diz quais são os meus pecados é a Bíblia. sim. E quando alguém me diz, quando alguém me ensina, por exemplo, quando eu falo assim, Ju, mentir é pecado, não significa que eu estou julgando a mentira, a Uhum. sua mentira ou a mentira de qualquer outra pessoa. Não significa que eu, em algum momento, não tenha mentido ou que eu possa mentir. Significa que na Bíblia está escrito que a mentira é pecado e isso não é julgar. Isso é ensinar. Nós não podemos ter esses dedos para ensinar os nossos filhos, para que eles tenham o limite e conheçam a Deus de forma profunda, porque quando a gente chama a Deus, a gente quer agradá-lo. Mas para amar, a gente precisa conhecer. Exato, E Jesus em nenhum momento odeia o pecador, ele odeia o pecado, né? Exatamente. E o que as pessoas estão fazendo ultimamente é se doer por conta das ofensas ad hominem, né? E não é nada disso, não é sobre isso. É como a moça que tomou as dores porque chamou a Madonna de véia, né? Ué, Exatamente. a gente vai ignorar um fato, né? Não, né? Se tá escrito na Bíblia o que é pecado, não é porque tá escrito que eu vou odiar você, eu tô odiando o pecado. O pecador, ele se reconcilia com Deus, ele pede perdão. A vida do cristão é isso, nós todos somos pecadores, né? Exatamente. Então, mas o ensino, ele precisa ser dado. O que eles querem hoje é calar o ensino. Entendeu? Eles querem calar o ensino, porque se você cala o ensino, você cala a compreensão das pessoas do que elas estão fazendo de errado. Então, enfim, eu acho o The Chosen uma ótima opção e uma das coisas que eu sempre ensinei para a Júlia, mas na verdade era muito dela também. A Júlia sempre gostou do clássico, ela se encontrou muito na Igreja Católica justamente por isso, né? Tá. Por esse classicismo, pela beleza das construções católicas, Da a arte. sacra. Então, assim, a música ensinem seus mesmo, filhos né? Música. Então, assim, ajudem seus filhos a encontrar a beleza real, né? Levem eles a igrejas, levem eles a museus de artes tradicionais, porque a arte moderna ela é uma destruição.
E é ela que tem sido ensinada nas escolas. E a beleza nos aproxima de Deus mesmo. Sim. A beleza existe. Muitas pessoas tentam dizer que não, que a beleza é relativa. Não, a beleza existe e ela nos aproxima, ela transcende, né, a vida humana. Porque a beleza se harmonia com Deus, né? Sim. A beleza ela tem uma harmonização com Deus. Você pode ver que tudo que Deus criou é harmônico. É diferente, é proporcional, é belo. Muito bom, Carla. Nossa, obrigada. Essa conversa foi uma aula de evangelização também, né? Misturado com todos os outros temas que a gente conversou. Eu agradeço demais a sua partilha, né? E espero que essa conversa chegue às pessoas, que atinja os corações. Eu brinco assim, como se a gente tivesse uma flecha assim que a gente quer atingir uma pessoa bem em cheio para que ela desperte, para que tudo isso que a gente está conversando. E é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi maravilhoso estar aqui com você e, assim, estou à disposição para quando vocês quiserem. Vocês cresçam muito e que muitas pessoas sejam alcançadas por esse amor que vocês estão tendo pelo próximo, de dividir, de compartilhar, de construir nesse mundo algo para que as outras gerações possam também aproveitar, porque isso aqui fica gravado, fica eterno, que muitas pessoas encontrem, né, que Deus conecte os corações que estão em busca por Ele. É isso aí, que deixemos rastro, né, que sejamos úteis e deixemos rastro. E você... É isso aí. E você que está nos assistindo, tiver alguma dica de assunto que você gostaria que a gente tratasse aqui no podcast, mande um e-mail para o reuniãodepaispodcast@gmail.com. Não deixe de seguir o perfil da Carla, o Conserva Tua Mãe, que já foi indicado ali no comecinho, o @ dela, e o dos nossos apoiadores, que é o perfil do Unipais e do Instituto Extremamente. A gente se vê na próxima reunião de pais. Tchau!